Santo Domingo, caros ouvintes, preparemos os nossos corações, muito bom dia, para assim iniciarmos a Santa Eucaristia, hoje transmitida através do Estúdio Móvel de Coimbra. E é para lá, é para vós que passamos a emissão. Muito bom dia, Raquel, Diana, Pedro, Rita. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Maria, deste Mosteiro de Santa Maria de Semide, Diocese de Coimbra, do 5º domingo de Quaresma, é presidida pelo Sr. Padre Quirino. Saudemo-nos da graça da fé junto dos nossos irmãos que nos ouvem a partir da Rádio Maria, Lisboa, Porto e em todo o mundo pela internet. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos e deles farei ressuscitar ao meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e dele vos fizerem ressuscitarem ao meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e o executei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor.
do que as sentinelas pela aurora. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro.
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: Já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: Eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamo-nos mais uma vez na graça da fé, e esta saudação é extensiva a todos os nossos ouvintes da Rádio Maria que nos ouvem desde o Porto, Lisboa, pelas frequências da nossa rádio, por estas ondas sonoras. Mas também esta saudação estende-se de modo pleno e total a todos aqueles ouvintes nossos que nos ouvem a partir da internet e de todos os modos. Estamos nós no 5º domingo da Quaresma. Ano A, este ciclo litúrgico. E a liturgia da palavra fala-nos sobre a fé na ressurreição e a vida. Jesus diz, na primeira pessoa: Eu sou a ressurreição e a vida. Ora, assim o é justamente porque ele, enviado pelo Pai, veio ao mundo para poder resgatar o homem do pecado e da morte.
fazer dos homens e mulheres novos na graça do amor de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Ezequiel. Este profeta é o profeta da esperança. Este texto teria sido redigido por volta do século VI, antes da era cristã, numa altura em que o rei Nabucodonosor, quando tomou Jerusalém, teve que deportar uma boa parte do povo de Deus para a Babilônia. Nesta altura, o povo vivia sem esperança, sem futuro. A justiça e o direito estavam em crise. E o povo, entristecido, foi para a Babilônia. É neste contexto em que o profeta Ezequiel surge em nome de Deus para levantar a esperança deste povo que vive sofrido. O profeta diz, em nome de Deus: assim fala o Senhor Deus, vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar o meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. A vez de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar o meu povo. Nas entrelinhas desta mensagem, Deus está a dar-nos a mensagem segundo a qual Deus é o centro da nossa esperança. Ainda que soframos, ainda que padeçamos, Deus é a nossa esperança. É Ele quem sabe o que é melhor para todos nós. Se Ele, no passado, deu esperança a este povo que andava a desfalecer, por que será não poderá dar-nos a mesma esperança? Nós que vivemos muitas das vezes no pecado. Importa sim depositarmos toda a nossa confiança em Deus, porque só Ele tem o total cuidado de todos nós. Esta é a mensagem central que o profeta Ezequiel nos quer passar. Deus é o centro da nossa esperança. E esta esperança, por outro lado, diz o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, bem conhecido, que faleceu agora há pouco, que o centro da nossa esperança é Jesus Cristo, aquele que, enviado pelo Pai, veio para poder salvar-nos. Na segunda leitura, nós ouvimos o apóstolo São Paulo a escrever uma carta aos Romanos. Esta carta teria sido escrita por volta do ano 57, em Roma. Paulo entende escrever esta carta porque havia uma espécie de rivalidade entre os cristãos que vinham do judaísmo e do paganismo. Paulo escreve esta carta justamente para confirmar os cristãos na unidade de uma só fé. Para dizer, Jesus veio salvar-nos, veio fazer de nós homens e mulheres novos em Deus, seu Pai. E para isto nós precisamos não viver da carne, mas do Espírito de que Deus é. Deus e Espírito. Ora, Paulo diz: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E a pergunta que se impõe aqui é justamente esta: o que significa viver da carne? Viver da carne significa viver do pecado, do orgulho, da autossuficiência, da impaciência. Hoje vivemos uma espécie de síndrome da impaciência. Já não somos pacientes uns com os outros, até conosco mesmos. Não somos pacientes com os filhos, com os netos, com o esposo ou com a esposa. Estamos a perder a paciência. Todas as vezes que perdemos a paciência de amar os outros, estamos a viver segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque Deus, que é o amor, é paciente. Deus sabe esperar e nós precisamos aprender com a paciência de Deus. Por outro lado, nesta antítese que o apóstolo Paulo nos apresenta,
está o viver segundo o Espírito. O que significa viver segundo o Espírito? Viver segundo o Espírito significa viver da bondade, da justiça, da verdade. Hoje vivemos envolvidos em muitas guerras, em muitas situações que atormentam a nossa maneira de ser e até afligem a nossa fé. Vivemos uma crise que parece que nunca mais termina. Todas as vezes que vivemos do Espírito, isto é, do amor de Deus, nos configuramos na graça do amor de Deus, este amor que nos foi transmitido pelo próprio Jesus. Isto é o que significa viver do Espírito. Mas se alguém, diz São Paulo, não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Isto é, todo aquele que não vive do amor de Deus não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito do Senhor já habita em nós desde o sacramento do batismo, porque pelo batismo fomos regenerados, passamos da morte à vida, estamos comprometidos a viver do amor e para o amor. Esta é a mensagem que o apóstolo São Paulo nos quer passar hoje. No Santo Evangelho, Jesus realiza a missão pela qual veio ao mundo. Ora, se vos lembrares, em Lucas capítulo 7, nos versículos seguintes, Jesus encontra-se confrontado com os discípulos de João Batista. João Batista envia a Jesus os seus discípulos a perguntar: és tu o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus responde: ide dizer a João: os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E Jesus realiza no Santo Evangelho, fazendo ressurgir o seu amigo Lázaro. Qual é a mensagem central que Jesus nos quer passar no Santo Evangelho? A mensagem é justamente essa: todos aqueles que morrem na fé vivem para sempre em Deus. Todos aqueles que são amigos de Jesus, ainda que passem pela morte física ou biológica, vivem para sempre em Deus. É por esse motivo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. E Jesus faz uma pergunta profunda a Marta: acreditas nisto? Está o sentido da nossa fé. É preciso acreditar em Jesus, a quem o Pai nos enviou para nos poder salvar. E Santo Ambrósio diz com alguma profundidade: a morte é a passagem deste mundo para junto de Deus. Que Maria Santíssima, a Nossa Senhora de Fátima, por todos nós interceda, na firme certeza de acreditarmos em seu Filho, para que um dia possamos contemplar o rosto de Deus Pai. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, e professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo, e ressuscita os mortos pela força do Espírito, dizendo com fé: pelos fiéis, pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que nos ressuscitou e lhes deu a sua vida. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê a esperança. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Por todos os jovens que têm vindo a preparar-se para as Jornadas Mundiais da Juventude, para que sigam a voz de Jesus, o bom pastor, aquele que é a ressurreição e a vida, oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oh
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a honra do seu bem, o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou-o do túmulo. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo ou cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos, de fato, filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma só palavra e a minha alma será salva. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Une-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, hoje, durante a semana, a atividade da paróquia será a seguinte. Amanhã, segunda-feira, pelas 21 horas, encontro de reflexão bíblica. Na terça-feira, adoração do Santíssimo na capela do Casal Mosteiro, orientada pelas oficinas de oração e vida, às 21 horas. Na quarta-feira, pelas 18 horas, confissões e missa nos braços. Sexta-feira, às 21h30, reunião do curso de Cristandade. Sábado, dia 1, às 15 horas, confissões no Senhor da Serra e às 18 horas, missa na igreja. No domingo, missa de Ramos, portanto, a procissão iniciar-se-á ali na capela do Casal Mosteiro, às 9:45. E missa, aqui na igreja, às 9 horas, missa também, às 12 horas, no Senhor da Serra. Bom dia, só queria avisar as Irmandades das Almas para, na sexta-feira, às 20 horas, se reunir na Casa Paroquial para uma reunião a fim de dirigir a mesa. Também queria pedir, se houvesse irmãos, que estamos a ficar sem irmãos, não podemos vir, sem irmãos não se pode fazer nada, se podia saber se se inscreverem para os irmãos da Irmandade das Almas. Obrigado. É para dizer, não é costume, o nosso grupo fraterno estará às portas da nossa igreja à espera da vossa boa vontade de nos ajudar. Como viram, este ano não pusemos os cestos. Este nosso peditório de hoje será para darmos às famílias que ajudamos, sempre que podemos, quase todos os meses durante o ano, será para isso. Muito obrigada. Aos avisos já apresentados, gostávamos nós de acrescentar os seguintes. Na quarta-feira santa, dia 4 de abril, às 21h30, na Igreja de Miranda, haverá um encontro geral de preparação para todas as equipas da visita pascal de todas as paróquias da nossa unidade pastoral. Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, às 21h30, na Igreja Paroquial de Miranda, haverá a reunião da Assembleia dos Conselhos Econômicos de todas as paróquias da nossa unidade pastoral. Na tarde do domingo de Ramos, às 15 horas, no Mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, haverá a celebração de recepção à cruz, ícone de Nossa Senhora das Jornadas Mundiais da Juventude. O convite à participação é feito da Diocese, nos vem da Diocese. Outro dado importante tem que ver com o seguinte: a feira mensal de Semide, que calharia no domingo de Páscoa, este ano, será feita na manhã de Sexta-feira Santa, isto é, no dia 7. No domingo de Ramos, no ofertório da missa, será recolhida a renúncia quaresmal que este ano foi destinada pelo Sr. Bispo em 2 partes iguais, as vítimas do terremoto da Síria e Turquia e para auxiliar a assistência religiosa e espiritual no estabelecimento prisional de Coimbra.
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Maria de Semide, Diocese de Coimbra, desenvolvemos a emissão aos estudos de Lisboa, desejando a todos, aos ouvintes da Rádio Maria, um santo domingo de Quaresma. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel, Diana, Pedro e Rita, pelo vosso serviço hoje também à Rádio Maria, enquanto voluntários do Estúdio Móvel de Coimbra. E assim, caros ouvintes, acabamos esta transmissão da Santa Eucaristia, tal está como disse, do Estúdio Móvel de Coimbra. E seguimos a nossa emissão neste domingo, quinto domingo da Quaresma. Assim seguimos, de que agora